Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da série Reforma Tributária e M&A. Eu sou a Renata Simon, sócia da área de M&A do escritório VBSO Advogados, e eu estou aqui com o meu sócio Paulo Vaz, da área tributária. Oi, Paulo, tudo bem? Oi, tudo bom, Renata? Paulo, nesse terceiro episódio a gente vai falar do novo modelo tributário para os negócios, né? O novo CBS, IBS, o famoso IVA brasileiro. Conta pra gente o que muda efetivamente para as empresas com a transição desse novo IVA. Bom, nós temos uma reforma constitucional tributária da legislação do consumo já aprovada no âmbito constitucional, já tivemos a lei complementar que regulamenta as linhas gerais dessa reforma. Nós estamos na fase de disciplina de detalhes da reforma e a Receita Federal, junto com os fiscos estaduais e municipais, vão estar se preparando para lidar como é que vai ser repartido esse bolo, né? É nesse estágio que nós estamos. O calendário da reforma indica que ano que vem a gente tem um ensaio, né? O ensaio que eu quero dizer é 1% da alíquota do novo IVA, que a gente acha que vai gravitar em torno dos 30%, a alíquota total, né? 1% vai ser cobrado simbolicamente, né, pelas empresas através de controles que vão ser feitos, né? Já temos layouts e nota fiscal, tudo sendo trabalhado nessa direção, desde que a empresa cumpra as obrigações acessórias delas e declare tudo que a Receita está pedindo, ela não tem que desembolsar esse 1%, porque ela usa PIS/COFINS para pagar. Então, ano que vem tem esse ensaio. É mais um exercício. É um exercício. Para ela treinar, de fato, toda a parte de compliance mesmo da nova regulamentação. A parte de compliance e também ter um cheiro do impacto arrecadatório, né? Dessa declaração que vai ser feita, né? Porque uma das ambições da reforma da tributação do consumo é que ela seja efetivamente universal e alcance setores hoje cinza ou pretos da economia. E com esse aumento de arrecadação, quer dizer, fazendo quem não paga pagar, conseguir manter essa alíquota na casa dos 30%. Porque se isso não for possível, eu temo que essa alíquota seja mais alta. Então, esse ensaio, muita gente tem negligenciado ele, mas ele é relevante por conta desse exercício, mas também porque vai ser um indicador da receita de desempenho da tua atividade. Exatamente. Né? Em 2027, entra em vigor 1/3 da alíquota geral do IVA, que é a parte do governo federal, que é a CBS, a Contribuição de Bens e Serviços. Lembrando que o IVA novo ele é dividido em IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e Contribuição sobre Bens e Serviços. O Imposto sobre Bens e Serviços é repartido entre estados e municípios, e a CBS vai toda para a União. Então, a hora que entrar em vigor a regra da União, você tem uma cobrança efetiva de CBS que substitui o PIS/COFINS, acaba o IPI também. Então, muitos planejamentos tributários, muitas estruturas tributárias que tiram proveito de uma alíquota de PIS/COFINS, por exemplo, menor do que a geral, por exemplo, o lucro presumido, né? Você paga 3,65 quando o lucro real paga 9,25. A gente vai ter, isso vai estar equivalido a partir da reforma e não vai ter que se enquadrar e se adaptar, né? Isso, então, especificamente. 27. E isso impacta bastante a avaliação das empresas. Então, quando a gente está olhando no viés do M&A, seja um comprador ou um vendedor, né? O vendedor vai olhar para o negócio dele e falar, bom, mas quanto que vale meu negócio hoje, dado que nos próximos anos, a depender da indústria que eu estou, do regime tributário que eu estou, pode ter uma mudança grande de impacto tributário, né? Então, acho que o exercício, talvez olhando para o M&A, que a gente tem vivido bastante esse ano e vamos continuar vivendo no ano que vem, como que eu precifico um ativo que vai ter bastante mudança daqui para frente. Vocês da área tributária têm feito, vários clientes estão contratando vocês para, inclusive, fazer essas simulações, né, de impacto do imposto, quanto isso impacta, de fato, na minha linha final de resultado da empresa, né? E aí, olhando para os valuations das companhias-alvos, o quanto isso pode impactar, de fato, nas negociações. Nós temos sido chamados por clientes para fazer revisões tributárias destinadas a identificar qual é o impacto no EBITDA dele da reforma.
a reforma de tributação do consumo. A tributação do consumo para as empresas é uma despesa que reduz o EBITDA. Se essa despesa aumentar, esse EBITDA vai cair. Se essa despesa diminuir, esse EBITDA vai aumentar. Quem vai ganhar e quem vai perder vai depender muito do setor. O agronegócio tende a ter um equilíbrio porque ele continua com a imunidade garantida, ele está tentando lidar com as imperfeições da legislação para poder viabilizar que essa imunidade seja garantida, né? Porque você tem operações de transferência, de fornecimento anteriores à exportação, mas vinculadas à era, que você precisa garantir que vão estar imunes. Mas, a princípio, ele não tem aumento de carga nesse ponto, e em relação à parte da tributação da cesta básica está zerado, alimentos destinados a consumo humano vai ter redução de 60%, então se a alíquota for 30%, vai se pagar 12%, e aí você tem sim um pequeno aumento em alguns setores lá, mas não é um aumento grande, né? A indústria, ela ganha muito com a reforma porque ela vai poder creditar tributos que ela incorre no processo produtivo e que hoje não é possível. Então, haveria uma tendência de redução da fatia recolhida pela indústria da tributação do consumo, né? A gente tem o setor financeiro, quer dizer, o setor de serviços financeiros, a gente tem uma química legislativa que tende a manter a arrecadação da tributação sobre o consumo desse tipo de atividade no patamar atual. ISS máximo de 5%, PIS/COFINS na casa dos 3 e pouco, então eu calculo entre 9%. Então não tem aumento ali. Se um setor diminuir, outros dois ficam mais ou menos iguais, e esses setores todos contribuem muito para a economia, alguém vai pagar a conta, e não precisa ser muito especialista para concluir que a área de serviços é que vai pagar essa conta. Sim. E é uma conta complicada de medir o impacto dela, porque o serviço prestado para a pessoa jurídica vai gerar o crédito. Sim. E o serviço prestado para a pessoa física não vai gerar o crédito. Quanto é que vai ser a alíquota final dessa atividade para efeito de recolhimento? A gente não sabe. Para as operações de M&A, vai importar identificar o setor, identificar as idiosincrasias do negócio, né? Porque é só assim que você vai descobrir o impacto no EBITDA dessa empresa comparativamente ao que existe hoje, né? Sim. E a gente tem que olhar caso a caso realmente ao que está sendo feito. O quanto antes as empresas fizerem isso, tanto melhor preparadas elas vão estar. Porque o investidor, ele quer segurança, claro. ele vai comprar e quer saber se está pagando certo. Eu vou comprar um fluxo de caixa, eu preciso saber quanto é esse fluxo de caixa, sem né? dúvida. Já vou correr o risco da atividade, ainda tem que correr o risco da incerteza. Exatamente. Não dá, da incerteza da tributação. E aí, Paulo, acho que uma curiosidade que eu tenho pessoalmente é viver os próximos anos pensando numa auditoria contábil, fiscal, dessas empresas-alvos numa operação de M&A, né? Dado que vai ter um regime de transição de alguns anos em que vai haver recolhimento duplo, né? Vai recolher uma parte de um imposto, uma parte do imposto antigo. Como que você vê essa parte de análise de auditoria contábil fiscal, né, e até jurídica nesse período de transição da reforma tributária, né? Tem alguma dica para dar para as pessoas que estão trabalhando nessa área? O que a gente vai precisar se preparar para isso? Vai ter que apresentar bastante informação, né? E a pessoa que está analisando também conhecer dos dois sistemas muito bem, né? Para saber se está fazendo o recolhimento correto. Enfim, conta um pouco para a gente como é que é. Você tem uma bola de cristal aí para os próximos anos, como é que vai ser a nossa vida? A área de TI vai ficar muito feliz com esse novo modelo, porque, como você falou, nós vamos rodar 2 contabilidades fiscais, né? O Brasil já é campeão mundial de ineficiência em termos de custo de conformidade. Sim. É disparado. Nós gastamos 10 vezes mais tempo que o europeu para tornar conforme a obrigação de apurar o imposto.
né? Cálculo dos impostos, pagamento, verificação do fato gerador, sem falar no custo de assessoria que é necessário para interpretar a legislação, toda a questão de litigância, enfim, a gente tem isso e isso continua, né? Porque a gente explicou que em 26 a gente tem um ensaio, em 27 entra a CBS, 28, entre aspas, não acontece nada, mas está continuando o que já tinha acontecido. Em 29, ISS e ICMS caem em 10%, entra IBS em 10%. Em 30, você tem 20% do ICMS e ISS caindo, acumulado 30%. Em 30, em 31, nós temos mais 30%, então a gente fica com 60% ali, convivendo com o regime atual de ICMS, ISS, apuração. E em 32 a gente tem os 40% finais para dar os 100% de implementação do IBS. Então são 7 anos, 7 anos. 7 anos com 2 mundos. Exato. E aí o mundo do M&A tendo que avaliar essas empresas se elas estão em conformidade com 2 sistemas. Com 2 sistemas, né? Não é só um, são 2 sistemas, né? Se ela está fazendo a migração correta para o novo sistema, se ela está recolhendo todas essas divisões de alíquota de forma correta, tem a questão da tributação não mais na sede do prestador de serviço, mas sim no destino. Então, assim, uma parte vai ser eu vou ter que olhar para destino, uma parte ainda estou olhando para a sede, é uma loucura, né? E nesse aspecto você levantou muito bem, né? Quer dizer, vai haver uma, entre aspas, desorganização da atividade econômica que hoje é fortemente influenciada pela busca de local adequado para montar o seu negócio. Uhum. Então, você tem parques fabris, por exemplo, em Minas Gerais. Sim. Que ou no Nordeste. Hoje eu dando o exemplo de Minas, depois de falar do Nordeste. Hoje em dia, esses parques fabris vivem de benefícios fiscais de ICMS. A partir do momento que o IVA virar consumo e a alíquota for única e for paga efetivamente, qual o sentido de estar longe do estado mais rico da nação, o que tem melhor infraestrutura? As estradas do estado de São Paulo, as artérias de comunicação do estado de São Paulo são incomparáveis com qualquer estado do Brasil, independentemente de ser o Nordeste ou o Sul. Sim. Você leva, talvez, para atravessar Santa Catarina, 8 horas para fazer um trecho de 400, 500 quilômetros, né? Em São Paulo, você percorreria o estado todo, né? Uma distância que é o dobro. Então, quem que vai estar localizado fora daqui? Vai desorganizar, e o M&A vai ter que se adequar a isso, porque vai ter que entender essa lógica da empresa, já que ela vai ter que se reinventar dentro desse novo ambiente, né? Maravilhoso. Obrigada, Paulo, pelas explicações. Próximo episódio, reforma de fundos. Não percam.